Maravilha, maravilha. Olha que dia mais simbólico, hein, para a gente estar fazendo esse bate-papo. Tinha que ser esse dia, tinha que ser esse dia. Estamos Bom aí. dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que hora que quem está vendo isso está vendo agora, né? Exatamente. Verdade. Então, olha só, a gente está começando aqui a nossa primeira live do Escolha Educação. É um projeto novo, a gente está começando, é o primeiro vídeo concreto, real, com todo mundo aqui no YouTube. Se você está vendo uma gravação, se você está vendo no Instagram, se você está vendo porque alguém mandou no YouTube, saiba que é ou porque alguém gosta muito de você, ou porque não gosta tanto assim e está querendo ser algum trote, mas é coisa boa que vem por aí. Então, se você gosta da gente, gosta de educação, olha, já começa fazendo aquele reforcinho. Chama alguém aí para a live, chama alguém para participar com a gente, junta alguém que está próximo aí para ouvir uns minutinhos, fica o quanto puder. Estamos ao vivo nas nossas casas, então aqui bem breve só o nome, né? Michael Gonçalves, para quem não conhece. Meus amigos aqui, Alexandre, dá um oi aí, Alexandre. Boa tarde. Paulo Mendes. Salve, pessoal. Posso aproveitar aqui, Michael, e dar um alô para a galera, né? Assim, ó, que já está chegando por aqui. Quero dar um alô para a Luciane, para a Fernanda Paulos, que chegou também, para o Kleber Alexandre Garofalo, né, que está por aqui, né? Para a Adriana Zequim, para o Guilherme Santucci, para a Dani, né? Para o Dóxia, para todo mundo. Ó, um beijo para vocês. É um prazer estar falando com vocês e uma honra nesse dia. Ó, Fernando, vamos, né? E o Fernando também está com a gente, nosso camarada. Olá para todos, sejam bem-vindos, boa noite, né? Esse dia aí tão importante, tão simbólico para nós começando aí um trabalho, né, que vai render muito frutos, né? Também quero deixar aí um alô, um salve aí para o Francisco Echelar, né, que grande companheiro aí também de batalha, né? Está aí junto com a gente agora. Adriana Zequim também, um abração, Adriana. Sejam todos bem-vindos aí. Olha, estou surpreso, porque não são só as nossas esposas e filhos e mães e pais que estão aqui. Tem amigos também. Tem gente que eu até não conheço. Então, olha, valeu, galera. Tem aqui um protocolo interessante, né, que a gente precisa colocar sempre, que é a ideia de que se você está curtindo, né, esse momento, essas pessoas, tal, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, acesse o sininho, lá tem um sininho, o desenho do sininho, coloca esse desenho aí, clica nesse desenho, porque depois quando a gente montar conteúdo, fizer conteúdo, vai aparecer para você. A gente precisa muito desse reforço, principalmente nesse começo. É o momento da gente conseguir aquela força, né? Aquelas pessoas que vão nos ajudando a alcançar as primeiras contas, os primeiros inscritos, as pessoas que não conhecem a gente começam a ter acesso, né? O YouTube vai entregando. Então, olha aí, tá vendo? Eu tava tentando colocar esse negocinho aí, eu apaguei tudo. Coisa de doido. Ó, a mensagem do Paulo aí. Bora juntos. É isso. Tem gente assistindo a gente lá na Bahia, viu? Olha só que legal. Lá na Praia dos Algodões. Thalita e Fábio. Minha cunhada está lá nos Estados Unidos assistindo também a gente. Já virou internacional. Isso é bom. O pessoal tá dando aquela força. Deixa eu voltar aqui. Tem uma mensagem do Arthur Miller. Ó, pessoal, a gente está curtindo muito esse momento aqui, que a gente se preparou e é um momento muito importante. Então, para a gente entender o que vai acontecer aqui, esse momento de abertura, depois a gente vai para o conteúdo, a gente vai apresentar um pouco aqui, né, os integrantes, quem não conhece, porque, por exemplo, a cunhada que conhece aí não conhece os outros três, vai ter uma oportunidade de conhecer brevemente cada um dos participantes desse projeto, dos camaradas desse projeto aqui, os pontos centrais que a gente planeja discutir, atuar, e a gente vai fazer a leitura do nosso manifesto. E a gente pensa muito na importância da literatura, do estilo literário, da manifestação no sentido de ter um marco para guiar nossos valores, nossa forma de nos comunicar.
Então, é uma proposta que a gente construiu, estudou, leu, escreveu e que vamos colocar para o mundo, vamos jogar para o mundo e a gente espera que as pessoas gostem e interajam com isso. Depois, no final, a gente vai deixar um tempo para interagir melhor com as pessoas que estão presentes, que estiveram presentes. Se tiver pergunta, pode mandar pergunta, que a gente, no final, vai conversando sobre essas coisas. Quer mandar um salve, manda um salve. E agora, nesse segundo momento, já deu para aquecer, já deu para quebrar um gelo, já deu para a gente ficar um pouco mais à vontade. Tá todo mundo, cadê o sorriso, aquela cara, né, de quem está começando a leitura concentrado ali. Fernando tá animado. Fernando tirou até a barba, cara, quase não reconhecia, abriu a câmera e falei, "Ué, quem é esse?" Segundo minha esposa, eu rejuvenesço 20 anos. Voltei aos 40. A última vez que eu tirei a barba, minha filha só riu. Ela olhava para mim e ria. Ria da minha cara. Quem é esse? Mas enfim, próximo ponto aqui, a gente vai apresentar essas caras dessas pessoas aqui, hein? Então, começar por mim? Não, eu acho que não é o melhor. Acho que a gente vai começar pelo senhor Fernando. Já começou a falar? Pode ser, Fernando? Vai falar Pode ser. demais, aí a gente vai alternando um pouco. É, então vamos lá. A vida da gente acadêmica é longa, né? Eu sou formado em física pela USP São Carlos. E uma coisa interessante, eu entrei em 1986 na física em São Carlos, e é justamente o ano da passagem do cometa Halley, né, em São Carlos. Para algumas civilizações, a passagem de um cometa é catastrófico, né? Pode ser um gerador de catástrofes, né? No meu caso, não, né? Foi um bom presságio. Eu estava indo para São Carlos fazer física, né? E uma coisa que norteou todo o meu trabalho posterior foi a participação no que se chama CDCC, em São Carlos, que é o Centro de Divulgação Científica e Cultural. Eu trabalhei lá como monitor, participava também do Observatório de São Carlos, né, na parte de astronomia. Eu fiquei 2 anos como monitor lá. Isso, basicamente, norteou toda a minha carreira educacional, de formação, né, científica, divulgação, principalmente, né? E, e isso me ajudou muito durante todo esse trabalho, né? Então, a gente sempre pensava tudo como divulgação, que é uma das colunas aí centrais, né, os pilares centrais da universidade, né? Que é justamente a extensão. Eu adorava fazer aquilo. E durante esse momento também, São Carlos, fiz iniciação, né, na área de física, e posteriormente eu fui para São José dos Campos fazer mestrado na área de ciências espaciais. E já em São José eu já tive primeiro contato com a escola pública, porque eu também lecionei em escola pública, né, numa vila de São José dos Campos e também ali na parte central da própria cidade, né? Então já foi o primeiro contato meu com o ensino direto, ensino até de EJA, né? Já trabalhei com EJA nesse momento, em 1994, né? Mais ou menos 94, 93. E aí, terminado o mestrado nessa área que era mais engenharia, aí eu vim fazer o doutorado aqui na cidade de São Paulo. Aqui, novamente, eu me volto bastante para o ensino, né? Trabalho em várias universidades, principalmente com formação de professores, tanto na área de matemática quanto na área de física. E num breve período aí, né, dentro do doutorado, eu também lecionei em Votuporanga, né, também formação de professores de física, né, licenciatura plena em física e também licenciatura plena de matemática. Então, durante todo esse período, sempre gerando projetos com relação a desenvolvimento de material didático, de baixo custo para laboratório, né, trabalhando com vários alunos de iniciação. E também em São Paulo, quando eu estava aqui, ainda estou em São Paulo, eu também trabalhei em escolas de ensino médio, ensino fundamental. Então, assim, da minha experiência, da minha história aí, né, eu trabalhei desde o ensino fundamental até o ensino superior, e assim, tudo sempre pensando em que você ensinar um aluno do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tem que ter uma capacidade didática muito grande para poder dar conta, porque é um público totalmente diferente, né? E eu sempre tentei me adaptar e acho que assim, as situações assim a gente conseguiu passar muito problema, mas resolvendo esses problemas, né? Principalmente didática, né? Então eu me sinto assim muito feliz, né, de ter passado por toda essa experiência.
E hoje, dentro do grupo, né, começando aí, tentar dar uma contribuição para a gente poder também entrar em outro momento, outra fase, né, em que a gente já está um pouco mais envelhecido, um pouquinho mais enrugado, né, para a gente dar uma contribuição diferente agora, né, uma contribuição que a gente sempre quis fazer, mas de alguma maneira não nos possibilitava. Então agora, vamos lá, né, trabalho novo aí e vamos bola para frente. Então, meu nome é Michael Gonçalves da Silva, eu falei o seguinte, sou esposo da Daniela, pai da Manuela, filho do Gildo da Vilma, sou irmão da Michele e sou professor de filosofia do grupo aqui. Também posso dar aula de sociologia, de história e outras coisas mais. Tenho dado aula há muito tempo de ensino religioso, ciências da religião, projeto de vida, já trabalhei com essa área. E eu estava comentando aqui que eu caí na educação quase por um acaso, porque eu tive uma educação muito. Tô falando, tô de novo. É, eu caí por acaso porque eu fui estudar para ser padre e eu fui meio obrigado a fazer filosofia, fui obrigado, faz parte da formação, e aí me apaixonei demais pela filosofia, me apaixonei pelos professores, pela figura, pelo que eles faziam, pelo tanto que eles faziam por nós. E já na faculdade eu comecei a fazer monitoria. Eu gostava demais, eu comecei a dar aula em cursos para formação de professores de outras áreas, para se tornarem professores de filosofia. Quando eu saí do seminário, eu comecei a trabalhar numa escola e fiquei lá por 17 anos, onde eu trabalhei na pastoral, trabalhei como professor de filosofia, fui coordenador de ensino religioso e já rodei por algumas escolas, fiz mestrado em ciências da religião, tenho um podcast de filosofia, que um dia a gente comenta sobre isso. Uma época da minha vida fiz parte de uma banda, que foi uma experiência também muito incrível, com educadores também, e tem até um cara aí da banda aqui, o Arthur, está presente ainda aí, Arthur. Foi sempre uma experiência incrível, e faz bons anos que a gente se reúne, se encontra, principalmente o Paulo, o Alexandre, o Murilo, Arthur, o Fernando Schwick, não está mais com a gente, que a gente sempre lembra com carinho, uma grande inspiração para nós. A gente sempre falou de fazer projetos juntos. E aqui estamos para esse momento muito incrível e com essas pessoas incríveis. Passo a palavra para o camarada Alexandre. Estava aqui, não sabia se ia chamar eu ou o Paulo. Boa tarde, pessoal. Super legal estar aqui. Então, o Michael, ninguém tinha falado ainda um pouco da gente, assim, eu vou falar de mim, mas queria falar antes da gente, né? Assim, somos professores todos da antiga, praticamente, né? Professores já com uma certa rodagem, o Michael um pouco menos, mas a gente já trabalhou junto, todo mundo aqui já trabalhou junto, né? Pelo menos uns, não todos, mas alguns todos já trabalharam juntos em algum momento, e todo mundo já fez projeto junto, né? A nossa amizade começou lá numa escola no Arquidiocesano, acho que pode falar o nome, né? Tem tanta gente aqui do Arqui também. A gente começou lá fazendo projetos, a gente começou batendo papo, né, no boteco sobre educação e sobre as coisas, e a gente foi descobrindo que a gente pensava parecido, né? E não só a gente, assim, a gente, por acaso, tinha um grupo de pessoas ali sentadas na mesa, e bate-papo um, bate-papo com o outro, depois sala de professores, e professor só fala de educação, né? Professor só fala disso o tempo inteiro, né? Você vai tomar cerveja e fala de educação, fala de aluno, fala de escola, fala de como tá ruim, de como tá bom e tal. É o nosso assunto de sempre, né? E a gente, putz, há mais, sei lá, mais de 10 anos a gente sonha de fazer alguma coisa junto. A gente fez coisa junto em escola, aí depois a gente seguiu caminhos diferentes e continuamos fazendo coisas, mas a gente sempre teve esse sonho de estar juntos um dia fazendo alguma coisa. E hoje é um dia que a gente está, de alguma forma, concretizando, né, isso, tá? Então, falando de mim um pouco, eu sou Alexandre, eu sou de formação professor de matemática, me formei ali em 1995, lá na USP, já faz bastante tempo, e logo depois de me formar, eu fui para a Espanha, fui morar em Barcelona, passei um tempo lá, passei bastante tempo, fui para ficar 2 anos e fiquei 7 anos lá, fui para fazer minha pós-graduação, e fiquei muito mais tempo do que eu precisava e do que eu estava envolvido com o trabalho lá, e eu acabei saindo da pós-graduação e acabei lá em Barcelona, talvez começando a minha carreira como professor, né? Então, dei aula lá,
e morei lá 7 anos, então uma experiência incrível na Europa do fim do século, no fim do milênio, né? Peguei a virada do milênio, a entrada do euro, épocas bastante interessantes para nossa vida. E sempre pensando na mesma coisa, né? Em como que a educação transforma a gente, né? E isso eu trago desde lá até hoje, né? Desde as reflexões também na faculdade. Depois desse período da Espanha, voltei para o Brasil, né? Quase que achei que não ia voltar nunca mais. Minha mãe agradece, ela está assistindo a gente, ela agradece que eu voltei. E fui trabalhar numa escola, na mesma escola que eu trabalhava lá na Espanha, uma escola confessional aqui em São Paulo, e assumi como coordenador, fiquei 3 anos, depois de 3 anos lá como coordenador, senti muita falta da sala de aula, voltei para a sala de aula numa escola espanhola, dava aula em espanhol, né? Na época em que ainda as escolas bilíngues eram pouquíssimas, né? Tinha 2 ou 3 escolas bilíngues em São Paulo, eu trabalhei em uma delas, num currículo bilíngue, não de inglês, mas de espanhol. Depois, escolas confessionais, e minha última grande experiência de muito tempo também foi com a pedagogia Waldorf, né? Uma pedagogia diferenciada, muitos conhecem de ouvir falar, mas uma pedagogia muito bonita, gratificante como ser humano, como família. A gente aprende a ver o aluno de uma forma diferente, a ver os currículos de uma forma diferente, a pensar no ser humano de forma mais completa, e me transformou profundamente trabalhar nessa pedagogia. Fiz formação, né, com escolas americanas que vinham aqui para dar os cursos de seminário, que se chamam, né, de ensino médio Waldorf, e acabei um ciclo lá, fiquei 9 anos nessa escola, e de lá, assim, como é uma escola que se trabalha com autogestão e a gente tem a possibilidade de exercer outras funções além de professor, eu queria experimentar um pouco a coordenação pedagógica e fui acolhido numa escola aqui no bairro do Butantã, no ano passado, onde eu trabalhei de coordenador pedagógico e orientador educacional. Na verdade, fazia um pouco os 2 trabalhos. E então eu tenho já, naquela escola que eu trabalhei, quando eu voltei da Espanha, e nessa última escola, desempenhei esse trabalho de gestão, né? Que é um trabalho que a gente mexe com tudo, né? Coordenação pedagógica, enfim, matérias, professores, formação, orientação educacional, alunos, conflitos, pais, mães, terapeutas, etc. Além de toda a parte de gestão de escola, né? Mas é importante dizer que a gente sempre trabalhou em escola privada, né? Atualmente eu estou numa escola confessional também, trabalhando como professor de matemática de 6º e 7º anos, né? Muito feliz trabalhando lá com os pequenos, reencontrando a educação com as crianças pequenas, que também é uma coisa muito importante, né? Mas, enfim, pessoal, é isso. Nós estamos aqui prontos para lançar esse projeto. Somos professores da velha guarda, antigos, amigos, que gostamos da educação e queremos fazer algo diferente. Eu estava falando da escola privada, porque, em geral, a nossa experiência maior sempre foi com as escolas privadas, mas a gente tem uma grande preocupação, como vocês vão ver daqui a pouco, com o que está acontecendo na escola pública e com essa população tão, assim, desfavorecida, né, que eu gosto de falar, para falar o mínimo. Então, depois a gente fala mais disso, né, Paulo? Então, passo para o Paulo Mendes, que é um cara sensacional e um cara que vem puxando com muita força esse projeto, e me atrevo a dizer que ele está puxando a gente com toda essa força e empenho que ele tem. Quem conhece ele sabe. Até mais. Obrigado, Ali, né? Valeu, Michael, né, Fernando, pessoal que está aqui, né, todos assistindo a gente. Eu agradeço imensamente, né, essa oportunidade, é um privilégio. Né? Lamento muito não ter minha mãe aqui para poder dizer para ela que a gente continua trabalhando firme e forte. Mas, assim, vida que segue. Bom, galera, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas ser bem rapidinho. Eu sou caipira duplamente. Eu nasci numa cidadezinha pequena de Minas Gerais, chamada Perdões, e fui criado numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Riversul, né? E assim, meus pais eram da roça, literalmente, né? Meu pai era agricultor, minha mãe era dona de casa, e a educação, assim, eu sempre gostei de estudar. Queria fazer uma menção aqui no Dia dos Professores, a todos nós, professores, mas em especial a minha professora que me alfabetizou, né? Dona Helenita Ramos. Ela faleceu recentemente em decorrência da Covid, mas ela é uma grande pessoa que, assim, muito responsável por aquilo que eu sou hoje. E assim, bom, eu morava então lá em Riversul e um belo dia eu disse para os meus pais que eu queria estudar, né? E eu me lembro da frase que meu pai disse, falou assim, ó, não posso te ajudar, mas não vou te atrapalhar. Então, né, vai, segue a sua vida. Tive a oportunidade, o prazer e a honra de vir para São Paulo e contar com muita gente boa que me ajudou. Estudei na Pontifícia Universidade Católica, fiz geografia lá, então minha área de formação é em geografia, né? Depois, já formado, tive a oportunidade de trabalhar para algumas escolas, a quem eu agradeço a todas, de coração, agradeço a todas.
e trabalhei para os jesuítas, onde uma filosofia, uma pedagogia chamada pedagogia inaciana mexeu muito comigo, né? Que assim, tem uma oração, inclusive, que é a oração de Santo Inácio, que vai falar muito a respeito dos dons que a gente recebe, né? Então, para a gente poder colocar esses dons a serviço do outro. E eu acho que isso, para mim, é muito importante. Bom, lá eu tive a oportunidade de continuar minha formação, fiz pós-graduação na área de currículo e prática educativa, e depois fiz uma outra aqui na PUC de São Paulo, que era sobre ensino de geografia. E desde então tenho, né, feito essa luta pela educação, né, através da educação, no sentido de tentar ajudar as pessoas a fazer uma leitura de mundo, né, tendo a geografia como uma referência. E aí eu acho que assim, isso ajuda muito, né, para a gente. Eu acho que todo mundo que consegue usar o conhecimento, ter mais conhecimento, para que você possa expandir a sua visão de mundo, isso é fundamental. Então, para encerrar minha parte aqui, né, eu já falei um pouquinho da minha trajetória, né, sou o marido da Luciane, que está me vendo e assistindo agora aqui, e pai da Fernanda. Então, assim, nesse conjunto todo, já que a gente está apresentando enquanto uma família, né, é que eu quero encerrar minha fala. E antes disso, quer dizer, antes desse encerramento, eu queria dizer uma coisa muito importante, na qual eu acredito muito, né? E aí trazendo Paulo Freire para encerrar minha fala. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso que a gente aprende sempre. E é nessa perspectiva que o grupo, né, da Escolha Educação vai trabalhar. Então, de aprendermos sempre com o outro e de podermos também contribuir com a nossa experiência. O pessoal falou aí, eu já tenho 31 anos de sala de aula. Eu diria que é um tempinho, certo? E agora eu devolvo a palavra para o Alexandre, que vai dar sequência aqui, né, na nossa apresentação. Bom, gente, ficou para mim Peraí, que eu não esperava que era eu, não. Ficou para mim passar o que nós vamos fazer, basicamente. Eu pensei que isso vinha depois, né, da leitura do manifesto, mas, bem, nós estamos, é o início de um projeto. Então, eu vou ser bem sincero aqui, a gente está com um monte de ideias. A gente está com um projeto de negócio, né, na mão, a gente está com um monte de ideias, nós 4 trabalhando e esperamos, a partir dessa live, né, que mais pessoas se juntem a nós. Mas qual que é, se eu pudesse dizer em poucas palavras, algumas das principais coisas que a gente pretende fazer? Primeiro, o nosso foco é olhar para alunos de escola pública. A gente entende que essa parcela da população, ela está abandonada, né? Eu tenho certeza que os colegas, né, que estão assistindo sabem do que eu estou falando, e nós temos uma parcela da população abandonada que muita gente diz que está ajudando, muito político diz que está ajudando, muito grupo diz que está ajudando, mas os resultados continuam pobres e decepcionantes, né? Aí a gente pensou, bom, em que parcela que a gente quer se concentrar? A gente quer se concentrar no ensino médio e principalmente no final do ensino médio. A gente entende que passar para a etapa universitária é muito importante. E a gente acha que o que acontece é que os alunos, né, chegam no fim da escola pública, na educação básica, e não conseguem aceder para a educação pública universitária, onde tem as melhores universidades, inclusive as melhores universidades da América Latina estão aqui. Então, e esses alunos não têm condições. Então, o que a gente quer trabalhar? A gente quer ajudar esses alunos do ensino médio de escola pública a conseguirem entrar nas universidades públicas, via Enem, via vestibulares, né, FUVEST, Unicamp, e Unesp, e outras, aquelas que eles desejarem, né? Nós estamos falando é o que a gente chama de empoderar esses alunos. Então, nosso trabalho vai tentar empoderar esses alunos. E como que a gente vai fazer isso? Uma das linhas é a produção de conteúdo didático. Então, eu estou chamando de conteúdo didático desde aulas, né? Que pode ser aulas de matemática, de física, de geografia, de filosofia, e isso porque nós estamos aqui nessas matérias, mas obviamente que a gente quer abranger todas as aulas, né? E essas aulas publicadas no YouTube, e quem sabe, né, de alguma forma conseguir, através de patrocínios, que essas aulas cheguem nesses alunos e que eles tenham condições de assistir, seja com equipamento, seja com tempo de estudar, que eles possam ter possibilidade de se formarem melhor para aceder às universidades públicas do país, né? E como que a gente pretende fazer isso, então? Através da captação de recursos públicos, captação de recursos privados, para promover essas ações, que a gente está chamando de ações de suporte educacional. Então, isso voltado para os alunos, né? Mas a gente sabe também que grande parte dos colegas professores que trabalham na rede pública também sofrem com falta de tempo, falta de preparo, de se poder preparar bem para dar essas aulas, né?
a gente sabe que capacidade tem de sobra, e boa vontade, e os professores e colegas da rede pública são exemplares, mas a gente quer ajudar com estrutura, seja com as estruturas que a gente aprendeu. Por que a gente falou da nossa experiência nas escolas privadas? Porque o que a gente aprendeu lá é o que a gente sabe fazer de melhor, né? É organizar um curso, organizar um encontro, organizar um seminário, um congresso, uma feira científica. São coisas que a gente fez muitas vezes, projetos na escola, e que a gente, de alguma forma, modéstia à parte, tem o know-how. Então, a gente acha que a gente pode transferir esse conhecimento, que a gente pode ajudar e construir junto com essas pessoas esse conhecimento. E estamos pensando em duas frentes, né? Na frente dos alunos e na frente dos professores, e também ser um espaço de reflexão, de fluxo de ideias, de apresentação de boas práticas, de comunhão de boas práticas, onde a gente quer dar o protagonismo, como eu digo, para a escola pública. Então, assim, a gente acha, e eu acho que meus colegas concordam, a escola pública está abandonada. Então, a gente está abandonada por vários lados, né? Está abandonada pelo lado da iniciativa pública, mas a iniciativa privada, que se diz que está ajudando, ou que está contribuindo, ou que está melhorando para a educação, também está deixando a desejar, e nós não estamos vendo esses resultados acontecerem. Nós queremos ser diferentes, nós queremos que, de alguma forma, nós consigamos isso. E aonde que a gente se diferencia, né, colegas? A gente não tem o rabo preso, né, com ninguém. A gente não tem o rabo preso, né, nem com partido político, nem com, e principalmente com o capital, porque é o capital que hoje domina e faz a programação do ensino público acontecer. Tem vários estudos, a gente vai estudar isso, vai trazer para vocês esses argumentos bem melhorados, porque eu estou expondo aqui de modo improvisado, mas, de alguma forma, a gente acha que a gente pode fazer diferente, porque a gente tem no nosso ideal, né, essa vontade de ajudar. Então, é um negócio para nós, é algo que a gente quer que prospere como negócio, mas é um negócio que não acaba em si mesmo como um negócio. O fim é outro, sabe? Então, eu me estendi um pouco, colegas, não sei. De verdade, eu achei que a gente ia ler o manifesto antes, então eu acabei me confundindo, mas não sei se vocês querem complementar. Eu queria complementar que, de fato, a gente sabe que existem profissionais que dão o sangue, né, que fazem coisas incríveis na escola pública. A gente sabe de alunos, eu sou aluno de escola pública, né, acho que todos aqui vieram, né, da escola pública, e a gente sabe quanto a educação é transformadora. A gente é testemunha disso. E quando a gente fala de público, a gente fala para todos. Para todos. Mas a gente sabe que tem aqueles lugares, aquelas situações que têm acesso a muito menos recurso, muito menos ferramentas, e que a gente gostaria, e está aprendendo também um pouco sobre isso, né? A gente precisa, né, olhar mais, entender mais, escutar mais, e de repente chegar lá e alcançar essas pessoas, esses projetos. Então a gente tem visto, né, muitas iniciativas incríveis, e a gente quer fazer parte, a gente quer se envolver, a gente quer produzir mesmo. Então, quando a gente fala do público, é lógico que o público ele está atingindo, em especial, uma parcela da população que está na escola pública, que está nas escolas municipais, estaduais, federais e várias outras, né, estratégias de fazer com que esse direito básico de todo cidadão seja alcançado, né, por essas pessoas. E a gente está nessa. Marcos, só fazer uma interrupção aí. O pessoal está falando aqui que o som está baixo. Tem como dar uma melhoradinha? Do geral? Não, então o seu, acho que o seu que é específico. Talvez. Então talvez seja o seu, não sei. Tá bom. Né? Vou melhorar aqui. Bem? Bom, acho que a gente pode ir para a próxima parte. A gente vai apresentar agora um manifesto, certo? Posso só fazer um comentário aqui também, né, em relação ao que a Margarida Casagrande acabou comentando. Margarida é uma grande, né, amiga lá de Avaré, é diretora de escola pública, né, então, portanto, assim, uma pessoa com quem a gente tem, né, com certeza, né, vamos ter muita proximidade para trabalhar. Margarida, eu concordo integralmente contigo, assim, né, que há grandes profissionais, com certeza, né, muitos projetos interessantes.
A gente mesmo tem a oportunidade de conhecer, né? Eu mesmo tive várias oportunidades de conhecer isso. E a ideia é juntar, né, com essa galera. A ideia é de poder somar com todo mundo, né? Não é nenhuma outra coisa. Então, assim, não é no sentido de chegar e falar assim, ali eu sei fazer e o outro não. Muito pelo contrário, né? A gente quer trabalhar junto, a gente quer aprender junto, a gente quer fazer junto, né? Então, é essa a nossa ideia aqui ao lançarmos o projeto Escolha Educação. E eu acho que isso vai ficar bem presente, bem visível naquilo que é o manifesto que nós preparamos e que mais do que um manifesto, é algo que para a gente é um valor, né? Muito importante. Bom, então agora a gente vai para a leitura do manifesto. Então agora a gente vai ver se esse pessoal se preparou bem, se o pessoal fez a lição de casa aí, porque o professor dá muita lição de casa, a gente se deu umas lições de casa aí, né? Então eu vou começar a leitura, vou começar por mim. Então é um momento, a gente está tenso, viu, gente? Também às vezes vai sair uma expressão, alguma coisa meio fora do lugar, vocês viram que já caiu, coisas que acontecem porque também a gente está aqui, né, feliz, porque a gente está nesse trabalho já faz uns meses e posso falar sem nenhuma dúvida, sem nenhuma puxação de saco, que está sendo uma experiência incrível, né, produzir esse trabalho com essas pessoas e, meu, faz tempo que eu queria voltar para a internet, faz tempo que a gente está querendo fazer projeto, né? Então a gente vai começar por essa manifestação dos nossos valores. E então é um momento de leitura do manifesto de fundação do projeto Escolha Educação. Primeiro, 3 citações. A gente vai citar 3 textos e segue com a leitura do nosso texto. Primeira citação. Lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar ao lado dos poderosos. O educador tem o dever de não ser neutro. Paulo Freire. Segunda citação. Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim affetare, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Rubem Alves. E a última citação é do M.V. Bill. Não é verdade que todos os brasileiros têm condições de entrar na faculdade. Todos eles estão concorrendo em igualdade. Todos eles não estão concorrendo em igualdade. Minha mãe esboçava um sorriso muito maior quando eu chegava em casa com um dinheirinho que eu arrumava na feira, do que quando eu mostrava meu boletim com as notas para ela. Muitos desses jovens que estão fora da universidade após deixar a escola entram num processo de invisibilidade. Tirar a universidade dessas pessoas é empurrá-las diretamente para a marginalidade, para viver na submissão do trabalho braçal. A juventude quer aparecer. Muito bem. Posição política, né? Nós, educadores e cidadãos, comprometidos com o futuro de nossa sociedade, erguemos nossa voz em defesa de uma educação que seja a base de um mundo mais justo, próspero e igualitário. Acreditamos que a educação é um direito fundamental e inalienável de cada sujeito, indivíduo, cidadão, e que ela é capaz de promover grandes transformações, sendo a grande chave para um futuro melhor. Acreditamos e ousamos manifestar que somente pelo pleno acesso à informação e ao conhecimento é possível modificar nossa realidade sociocultural. A educação deve ser um instrumento de transformação pessoal e social. Deve promover a criatividade, o pensamento crítico, a empatia e a habilidade para resolver problemas complexos, capacitando nossas crianças, adolescentes e jovens, nossos estudantes, bem como os adultos, os professores, para o enfrentamento dos enormes desafios do século XXI, como os efeitos perversos das políticas neoliberais, a discriminação, a segregação, a violência em todos os seus níveis e o atraso. Deve preparar cidadãos e cidadãs para uma participação ativa na vida democrática, conscientes de seus direitos e deveres
bem como das limitações e imperfeições dos sistemas que lhes governam. Defendemos um sistema educacional que garanta o acesso universal à educação de qualidade, independentemente da origem, do grupo étnico, do gênero ou condição socioeconômica. A igualdade de oportunidades deve garantir a todas e todos a chance de atingir seu potencial máximo. Defendemos também que haja iniciativas da sociedade civil e de empresas privadas para colaborar com a educação, de modo que a multiplicidade de iniciativas provoque a máxima inclusão e com justas reparações que encaminhem recursos da sociedade como um todo para construir uma realidade de acesso universal à educação, preferencialmente pública. Todos que tiverem consciência e recursos para favorecer a educação devem fazê-lo, pois é necessária toda uma comunidade para educar um sujeito, e não apenas parte dela, reforçando nosso compromisso em ampliar a esfera de pessoas envolvidas no processo educativo, cada um colaborando da forma que estiver ao seu alcance. Compreendemos que os educadores, em especial os envolvidos na educação básica e superior, né, sejam tratados como heróis do nosso tempo. No entanto, o caráter heróico envolve sacrifícios e muitas lutas que têm drenado a energia vital, né, destes fundamentais atores sociais, que muitas vezes padecem doentes física e mentalmente, esgotados por realizar seu ofício sem apoio, em condições de trabalho precárias, sob forte pressão institucional e social, sendo questionados por todos com desproporcional violência, quando comparamos com muitas outras categorias profissionais. Exigimos que docentes sejam reconhecidos, respeitados, valorizados, bem remunerados e apoiados na difícil tarefa de mediadores e de construtores de possibilidades de novos conhecimentos e realidades sociais. E que toda a sociedade seja convidada a participar da educação, de modo a compreender de fato os meandros da educação e de unir forças em busca de soluções para os desafios que se impõem a todos. Desejamos que a profissão de educador seja valorizada ao ponto de atrair os jovens para que no futuro tenhamos educadores suficientes, tá, e de qualidade para encaminhar a sociedade por sendas mais bem amparadas. Abraçamos a inovação na educação, incorporando novas tecnologias e métodos pedagógicos que possam tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz, e que possam modificar esses sistemas que, na maioria das vezes, reproduzem desigualdades, pois são oferecidos como produtos de luxo para apenas uma parcela da população que a eles pode aceder. Defendemos que a educação não deva ser vista como despesa, mas como um investimento absolutamente fundamental à promoção do desenvolvimento econômico, redução das desigualdades e o exercício da cidadania ampla e irrestrita. Nosso compromisso na escolha educação é a defesa de políticas públicas e de quaisquer iniciativas que garantam uma educação adaptada às necessidades de cada grupo, de cada região, e que não seja limitada à juventude, mas sim uma jornada ao longo da vida, permitindo que as pessoas continuem aprendendo, de modo que ninguém seja deixado para trás. Abrindo frestas. Sabemos que trabalhamos com a difícil realidade de um país em desenvolvimento, no qual a grande maioria dos alunos que tentam chegar às faculdades públicas sofre pela falta de suporte adequado para atingir este objetivo. Tal lacuna já se inicia com a dificuldade em se obter informação sobre o acesso a cursos superiores de instituições públicas de todo o país, sobre políticas públicas de bolsas e de auxílio financeiro, auxílio à moradia e alimentação. Além disso, pouco se fala sobre as experiências de sucesso daqueles poucos que trilharam este caminho com êxito. A experiência universitária ainda é o principal processo de humanização, inclusão e criação de espírito crítico para a inserção numa sociedade moldada por um mundo cada vez mais digital, que isola afetivamente os indivíduos atrás de milhões de telinhas. As estratégias de acesso à educação superior ou a preparação para o ingresso no mundo do trabalho para aqueles que advêm da escola pública envolvem endividamento em universidades,
um custo muito alto, ou mesmo o aumento do tempo de espera, o que pode vir a ser uma espera eterna e frustrante. O ingresso de jovens advindos de escola pública em todo tipo de instituição de ensino superior é cada vez menor, e isso nos preocupa. As universidades públicas têm servido como redutos das elites que detêm o capital econômico, social e cultural. E os indivíduos destas elites se utilizam desta instituição para validar e fortalecer o poder que já exercem. Os jovens mais pobres frequentam a educação pública até o fim do ensino médio, mas têm o acesso às universidades públicas bloqueado pela barreira da concorrência, e seleciona com provas e vestibulares de nível alto e altíssimo apenas aqueles que tiveram acesso ao ensino básico de qualidade, maiormente os jovens oriundos do sistema privado, com raríssimas exceções. Além disso, muitos desses jovens são obrigados a conciliar o estudo com o trabalho, que muitas vezes é mais importante e mais valorizado pela família. A carteira assinada para muitas dessas famílias é mais importante que o boletim com boas notas. Ainda que recentemente, políticas públicas e iniciativas da sociedade tenham propiciado pequenas mudanças nesse cenário, como cotas e financiamentos, a paisagem continua desoladora. E seguimos assistindo a universidade pública como se fosse reservada para os filhos das classes média e alta. Alunos oriundos da escola pública não estão competindo equitativamente para aprovar nos principais exames vestibulares do país, ou a conseguir pontuações suficientes que lhes garantam acesso através do Enem, em especial nos cursos do seu interesse. Obviamente, não é uma questão de preparo, esforço ou mérito. A concorrência é simplesmente desigual. Pior, arquitetada para que assim perpetue numa espiral infinita de produção, de exclusão e invisibilidade. Por tudo isso, queremos oferecer nosso trabalho, nossa experiência, nosso conhecimento, nossa vontade e nosso esforço para tentar romper essa espiral, mudando de alguma forma os caminhos já conhecidos, evitando as armadilhas postas, e interpondo soluções que minorem as dificuldades citadas e que ajudem os mais desfavorecidos a ocuparem as cadeiras das universidades públicas, das mídias e de todas as posições que até hoje vêm sendo reservadas, primeiramente, aos que tiveram a sorte de nascer em berço esplêndido. Reivindicamos um espaço na sociedade civil que nos permita atuar, abrindo frestas no sistema e contribuindo para que jovens e adultos menos favorecidos possam exercer o direito à escolha de seus caminhos e de seu futuro. Vocação. Somos um grupo de educadores e gestores escolares experientes que dedicou e ainda dedica a maior parte de nosso tempo de trabalho contribuindo para a perpetuação das desigualdades que norteiam nosso sistema educativo. Por décadas vendemos nossa mão de obra educando os filhos da elite. Donos hoje de uma bagagem maior, porém mais leve, assistimos indignados à nossa profissão se esvaindo pelos ares. O piso salarial de docentes no Brasil é um dos mais baixos do mundo. Estes profissionais enfrentam diariamente, às vezes até em 2 ou 3 turnos, salas de aula lotadas, barulhentas, e alunos com cada vez mais deficiências de aprendizagem e dificuldades acumuladas, especialmente durante o período pandêmico. A procura pela carreira docente nunca foi tão baixa, e as previsões de um apagão de professores já começam a se concretizar. O sistema privado, que tradicionalmente atendia melhor a dignidade salarial dos docentes, pratica arroxos contínuos e redobra a exploração do trabalho, cobra dedicação integral, roubando preciosos momentos de lazer e convivência familiar. Exige mestrados, doutorados, especializações, proficiência em inglês, presença em infinitos sábados letivos e compromisso com a instituição. Tudo isso sob pena de ser substituído por outro profissional às vésperas do Natal. Pratica contratações etaristas e precariza as funções de gestores e de pessoal administrativo. Nós amamos ser professores, queremos ser professores, exigimos dignidade e respeito. Queremos que nosso trabalho sirva a um propósito nobre e rechaçamos a exploração e o desrespeito que a sociedade e as instituições que a servem
tem para conosco. Queremos exercer a nossa vocação docente, qual seja a de produzir transformação de mentalidades e comportamentos em prol de um futuro mais pleno para a espécie humana. A escolha educação também pretende ser esse espaço que congrega aqueles que desejam respirar novos ares para continuar praticando sua vocação. Não no sentido romântico, como pregam alguns por aí, não num sentido abnegado, sem paixão pela educação, sem missionarismos, mas com muita reflexão, consciência e movimento. Queremos ser um espaço que também colabore com nossos colegas educadores e gestores para que possam fazer ou refazer a sua escolha pela educação. Conclamamos a todos os colegas que se identificam com nossas posições que venham dialogar e somar conosco. Todas as contribuições serão sempre bem-vindas, pois temos plena consciência de que para alcançarmos nosso objetivo, vamos precisar de muitas mãos juntas às nossas. Conclamamos a sociedade a participar deste movimento, seja como cidadão, seja como instituição, seja pessoa física, pessoa jurídica, grupo, organização, como quer que se identifique a participar desta ou de qualquer boa iniciativa que vise o aprimoramento da educação como um todo. Convidamos os jovens, especialmente os estudantes e aqueles que ensejam a educação superior, para que participem e ocupem o espaço que está vacante na sociedade, pois acreditamos que há lugar para todos se desenvolverem igualmente. Lutaremos juntos pelo empoderamento que a educação pode prover, porque nós mesmos somos testemunhas da revolução que a educação causou e causa em nossas vidas. Que todos compartilhem o conhecimento e, com ele, o poder, já que consideramos que saber é poder e que o acesso é uma forma importante de tornar a sociedade mais justa e fraterna. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, tomemos a educação como afeto e deixemo-nos afetar por um sentimento de necessidade básica, como a fome. Fome de educação, de conhecimento, transformador e contagiante. De uma educação que afete nossos corações e mentes, e que nossas almas se libertem e possam voar em busca do fruto sonhado. Um mundo onde todos podem escolher a educação e, por ela, ter uma vida melhor. Bom, vamos agora ao compromisso de fundação. Comprometidos com tudo o que foi exposto acima, anteriormente, imbuídos de uma vontade genuína de transformação, declaramos fundada a Escolha Educação, um grupo formado por educadores que pretende, através de gestão de recursos públicos e privados e da produção e oferta de conteúdo educacional, promover o empoderamento de jovens e adultos que não têm ou não tiveram as oportunidades adequadas para marcarem sua posição na sociedade e exercerem nela sua singular visão de mundo. Escolha Educação, neste momento, é formada por professor Alexandre Rodrigues Anzilotti, professor Fernando Cachucho da Silva, professor Michael Gonçalves da Silva, professor Paulo Mendes. Então, é isso. Fica assim formado. Início do nosso trabalho. É pouca coisa, né, gente? Nossa. Vocês acham? Ó, o amigo Arthur Miller mandou assim, bravo. Será que é bravo de parabéns ou bravo de cara de bravo? Não, parabéns. Parabéns. Né? Provocando só. Bom, eu mandei no chat aí pelos colegas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento, alguma provocação para fazer, manda no chat que a gente faz aqui. A gente quer comentar um pouquinho esse texto, essa experiência. Eu vi aí que chegamos a ter aí 30, 40 pessoas assistindo. Para quem está começando é incrível, é lindo, né? Muita gente nem está podendo, né? Muita gente no trânsito, muita gente com a família. Voltando de feriado. E a gente aqui falando de educação. Domingo à noite. Domingo à noite. Eu vi um comentário da Eclícia, não sei se pronuncia assim. Isso. Que ela comenta, há muitos anos, alunos da escola pública com perfil acadêmico que sequer conhecem os caminhos para prestar um vestibular.
Eclícia, justamente foi uma das preocupações nossas, né, escrito aí do manifesto, essa situação. É muito precário, é muito carente o aluno do ensino público, né? Ele não sabe os caminhos, ele não tem ideia do que ele pode alcançar de recursos públicos, ele não sabe que tem um alojamento, ele não sabe que tem um restaurante universitário, né, que pode estar ajudando. Quer dizer, a grande maioria não tem ideia dessas possibilidades de auxílio, né? E isso foi uma preocupação do grupo, né, como um canal de trazer esse tipo de informação, trazer experiências de outros alunos, né, que já trilharam esse caminho, né? Alguns aí que eu convidei são justamente alunos que passaram por essa situação, né? E, em geral, é uma propaganda boca a boca de um colega para o outro colega que consegue chegar até um determinado ponto, porque senão não tem uma coisa um pouco mais organizada, mais formalizada para esse tipo de informação. Concordo, meu caro. E eu acho que, contribuindo um pouco com essa sua fala, muitas vezes a pessoa depende dos pais terem consciência, às vezes depende de ter um professor que tem esse sentimento, como falou a nossa colega no chat ali, que é comprometido em levar essas dicas para os seus estudantes. E eu diria que não é assim, na escola privada a gente tem um acesso muito maior, mas nem eles entendem tudo, né? Nem eles sabem exatamente como tudo funciona. Quem dirá, né, quando falta gente na escola pública ali trabalhando em todas as frentes, porque às vezes você tem que carregar um piano, né, e outro ali também, Exatamente. outro ali também, e às vezes você não consegue dar atenção também para essa questão vocacional, de dar, né, cuidar de uma coisa maior, né, de como estudar, como se organizar, como fazer ficha, entrar no site, às vezes não tem internet para entrar no site, não tem um aparelho, né? A gente sabe. Bom, esse é o momento de trazer as repercussões. Os colegas, se quiserem destacar alguma coisa, podem falar, né? Eu E gostaria aí de falar uma coisa, Michael, ó, para a professora Margarida, né, que o Paulo já respondeu e que eu quero só retomar, professora Margarida, que realmente, quando a gente fala de escola abandonada, é forte, né? Eu ouvindo a senhora ou você falando, claro, a gente, a gente quer falar de uma escola que está abandonada pelo sistema, pelo poder público, pelo poder privado, uma escola que está, mas é óbvio que ela só não está mais abandonada ou ela não está em pior estado por conta daqueles que a fazem todos os dias, diariamente, que a gente sabe que são professores com muita preparação, muita vontade, muito esforço e muito estudo e muita dedicação. É que a gente, e eu falo assim, professora Margarida, com toda a sinceridade, eu particularmente não sou de escola pública, então parece uma pretensão, né? A gente querer chegar lá e falar, puxa, vamos mexer. Não, a gente quer fazer junto, né? O professor Paulo já comentou, a gente quer aprender, a gente quer, talvez, com a nossa visão, né, que a gente tem, talvez mexer lugares que a gente possa mexer do lado de fora. Não sabemos bem ainda como, mas sem dúvida as parcerias e a parceria com você, professora, vai ser fundamental. Então, peço desculpas, né, de alguma por o uso de uma palavra, mas é óbvio que na minha mentalidade se a escola pública sobrevive como sobrevive é graças a quem está lá e não quem cuida dela, né, de fora me referindo ao sistema, ao poder público e também ao capital privado. Deixa eu pegar ela aqui. comentou de novo aqui, hein? Posso destacar? Ela colocou aqui que o grande gargalo do ensino médio na escola pública é o mercado de trabalho, principalmente na terceira série. Desculpa, Paulo, cortei você, pode Não, comentar. pode completar aí, completa. Só quis pontuar aqui o que ela colocou, a opinião dela, a visão dela, que a gente concorda muito, a gente está muito preocupado com essa questão mesmo. Tá. Deixa eu só passar por uma pergunta que foi feita pela Eclícia agora há pouco, aí atrás, eu estava dando uma olhada aqui, que ela comentou a respeito assim, por onde a gente pretende começar. Bom, vamos lá, direto ao ponto, né? Então, nós todos temos, né, muito material que nós acabamos produzindo ao longo de nossas vidas aí nas escolas, né? E aí eu acho que teve um momento também para a gente, que foi um momento bastante significativo, e que todo mundo que é da área de educação passou, né? Que foi aquele momento de pandemia, onde muitos de nós voltamos para tudo aquilo que já fazíamos e, né, pensamos em fazer de uma maneira diferente, né?
E a partir daí, eu vou falar pelo minha experiência, mas que vai ao encontro das experiências de muita gente. Tenho muito material sistematizado que gostaria muito de poder compartilhar, né, com esse aluno, com essa aluna, com essa pessoa que, né, fala, opa, pera lá, quero ter aqui uma ajuda para entender melhor algum conteúdo de geografia. Então, uma primeira parte vai nessa linha, né, dessa disponibilização de conteúdos através de aulas para que as pessoas possam ter acesso a elas. E acesso, lembrando, acesso, né, absolutamente gratuito. A outra parte, né, vai também, né, numa linha de tentar ajudar a desenvolver mecanismos de estudo. Então, trabalhar com a questão das técnicas de estudo, como é que a gente pode, né, montar um roteiro de estudos, e como é que isso pode estar ajudando a potencializar o aprendizado de alguém. Né? Essa é uma segunda parte do trabalho. E também, quando a gente falou a respeito, né, de trabalho com os professores, é nesse sentido, de chegarmos a, né, nós estamos buscando escolas parceiras para desenvolver isso, né, outros parceiros para podermos levar adiante essa situação, que é, né, chegarmos na instituição, verificarmos de que maneira a gente pode ajudar ali a potencializar esse material. As informações que estão, né, que nós trouxemos para o nosso manifesto, elas estão em cima do quê? De um conjunto de leituras que fizemos, de pesquisas que fizemos, né, e que dizem muito respeito a essa situação que estamos vivendo. Então, por exemplo, né, recentemente, uma pesquisa publicada pela FAPESP, falando a respeito, né, da crise nas licenciaturas. E é impressionante o percentual de pessoas que iniciam o curso e acabam não finalizando. Tem várias pessoas falando sobre isso, tem vários grupos falando sobre isso. Quando a gente fala a respeito de um apagão de professores, né, tem uma indicação de que no ano de 2040 nós teremos mais de 130 mil, né, vagas em aberto que não serão preenchidas, porque, né, se não vamos ter pessoas. Então, assim, a gente se sente, né, nesse momento, assim, muito, muito imbuído de uma vontade de ajudar as pessoas a falar assim, não, ó, fazer educação vale a pena. Né? É possível, sim. É possível sobreviver disso, sim. É importantíssimo, sim. Mas a gente tem que também, né, ir à luta. É essa situação. Então, é uma energia aqui que está sendo canalizada em prol deste item, né, dessa ideia de juntarmos pessoas e nos juntarmos a outras pessoas que já fazem isso e fazem bem feito. Né? É importante dizer isso, para que a gente possa, mais e mais, ganharmos um vulto aí e começarmos também a participar, por exemplo, desses fóruns, né, maiores. Eu, quando olho, por exemplo, por Todos pela Educação, eu confesso que eu me sinto um tanto incomodado, né, com o fato de que você tem ali uma pessoa da área do direito falando. Quando você ouve né, assim, algumas discussões de educação, normalmente os tais especialistas que são chamados para participar desse debate, né, não foram e não são professores. Então, acho que isso, ao longo do tempo, foi acontecendo porque, de alguma maneira, né, nós recuamos. Eu acho que agora, né, mais do que nunca, é esse movimento. Então, é um movimento de construção em construção. Eu vou comentar aqui a fala do Thiago Tange, que eu tive a oportunidade de conhecer e que faz uma cena aqui para o Paulo. Ótimo começo de manifesto, relembrando Paulo Freire. Temos um longo caminho a trilhar em busca da emancipação do povo brasileiro, mas esse caminho passa necessariamente pela educação. Em outra menção aqui, ele fala de você, Paulo. Manda um abraço para você. Tiagão, grande abraço de volta aí, né? Figurando. Apareceu aqui uma coisa muito interessante, uma sequência muito interessante, ó, do Francisco Ixalá, não sei se é assim que fala, desculpa aí se não for. Ele colocou aqui, atuo num cursinho popular em São Bernardo do Campo. Está claro para nós que não basta a parte acadêmica, tem também que ter algum tipo de formação política, de conscientização. E ele continua, né, mais para frente. Outra coisa, pelo menos, no contexto lá do cursinho, os meninos estão bem mais perdidos que as meninas. Elas pensam na universidade, eles não. Então, olha quanta coisa para a gente pensar, conversar, né? O Exalá é parceiro aí de formação de professores de matemática, né? Um abraço, Exalá. E essa questão aí de meninas e meninos, né? Assim, eu que atuo na FATEC, né? O Exalá sabe. É interessante isso. Tem cursos em que há uma preponderância dos meninos, né? De TI, por exemplo, né? As salas, 95% são alunos meninos, lá são os garotos, né?
E outros cursos ao domínio das meninas, né? E tem isso também, né? Então, justamente hoje, que é um curso que dá essa questão de empregabilidade, né? Você vê ali o domínio dos meninos nesse curso de TI, né? Enquanto ali gestão de recursos humanos, GECOM, né? Gestão comercial, aí você tem, assim, um pouquinho domínio mais das meninas. Então, tem também essa orientação, né, Xalá, essa questão dos cursos também, né? E realmente tem a ver com essa questão de empregabilidade, retorno, que é complicado, mas com certeza na área de TI, o domínio, 95% são os meninos. Continuando aqui, só para completar a fala dele, ó, muita coisa, o foco é na educação mesmo, e ele pergunta, tem alguma escola em mente? Alguma situação concreta para começar? É uma provocação importante, a gente está buscando, né? Alguém quer comentar essa pergunta? Posso comentar, Michael? Olha, Francisco, na realidade, assim, nós escrevemos um projeto, né, onde dentro desse projeto nós partimos aliás, assim, para esclarecer um pouquinho mais ainda, né, a ideia de termos um projeto em mãos é para que nós possamos buscar, né, recursos para podermos viabilizar o conjunto de coisas que nós pretendemos fazer. Então, assim, na escrita do projeto nós temos lá um diagnóstico, né, de uma situação e nós temos algumas ações. E aí aqui eu vou responder um pouquinho, acho que é uma pergunta do Murilo que vem lá pela frente. Então, assim, produção de material, né, é um item. Atuarmos junto à formação de professores é uma outra forma. E aí, quando a gente olhou para a concepção do projeto como um todo, a gente viu que assim estava bastante amplo. Então, aí a ideia de fazer, né, um recorte para buscarmos, né, algumas escolas onde nós possamos fazer uma ação mais específica, mais concreta, junto a essas escolas, e nós ainda não as temos, né, e por isso, assim, é importante o lançamento do projeto, até para as pessoas poderem estar olhando. Tá? E, ao longo do tempo, quer dizer, dentre as ações que nós pretendemos fazer, então, a primeira coisa tem essa, buscar uma escola para iniciarmos. Já que você está numa, de repente a gente pode conversar a respeito dessa situação, nenhum problema. Tá? E uma outra possibilidade, quer dizer, assim, é do material gravado, porque aí a gente consegue chegar a mais gente. Né? E, semanalmente, nós temos um compromisso de promovermos aí algumas discussões através, né, de lives ou de podcasts, onde a gente possa, né, conversar com as pessoas, trazermos experiências, trazermos aí, né, projetos que estão sendo desenvolvidos em escolas públicas e que são maravilhosos, né, mas para que eles possam ganhar vulto, para que eles possam ter, né, uma expressão digna daquilo que está acontecendo, para que mais gente se inspire, para que mais gente, né, olhe para isso de forma positiva. Então, você acabou respondendo a pergunta do Murilo, né? Se a gente pretende realizar lives periodicamente, a resposta é sim. A gente ainda não fechou bem essa periodicidade, tudo vai depender de muita coisa, mas o mínimo, né, de um trabalho semanal ali, a gente vai tentar garantir nos próximos meses aí. Posso interagir com o Arthur Miller? Boa, a pergunta ele deixou um comentário bem legal lá, né? Ele fala do que ele ouviu no nosso manifesto em relação ao neoliberalismo, né? E o receio, e, enfim, de como a gente se posiciona contrários, né? E com receio, inclusive, né? De como isso tem sido nefasto para as políticas públicas. E aí ele pergunta bem concretamente, né? Como angariar fundos sem cair nas armadilhas neoliberais? Olha, Arthur, é uma grande questão, né? Eu acho, assim, nós estamos no início, né? Você está vendo uma live com 40 pessoas, um projeto que está iniciando, então é uma briga de Davi contra Golias, né? É isso, é assim que fala, né? Davi contra Golias, Michael. É uma briga, nós somos pequenininhos, mas sabe o que eu acho, Arthur? Bem honestamente, a gente vai aprender, a gente vai aprender como os caminhos, né? Porque eu acho que tem muita gente que está lá dentro da escola e que recebe esses recursos e que está vivendo diariamente de que forma que esses grupos que lá nos anos 90 eram ONGs e hoje são grupos gigantescos empresariais que estão patrocinando a educação e que tem lobistas lá dentro de todas as salas legislativas do Brasil, né, os grandes lobistas que estão lá não só pegando esses recursos, mas pautando toda a mídia para que todo mundo entenda os problemas da educação como sendo aqueles que eles querem que sejam, né? Haja vista novo ensino médio, BNCC, competências e habilidades, que é uma pauta neoliberal absolutamente. Então,
é uma briga de Davi contra Golias, mas eu acho que aqueles que são hoje beneficiários, aqueles que estão hoje nas escolas, dentro dessa cadeia toda de recursos, de caminho de recursos, há muita gente que deve concordar com a gente. Há muita gente que deve enxergar o mesmo que a gente. E eu acho que é nessa união de pessoas, a partir dessa união de pessoas, dessa compreensão desses mecanismos, que a gente, a partir da nossa proposta, né, focando em alguns tipos de resultados que todo mundo promete, mas, de repente, a gente, com algum pequeno recurso, pode conseguir um resultado que até hoje não se conseguiu, ou não se conseguiu em larga escala, e muito pouco em pequena escala. Então, não sei, na verdade, a resposta é não sei como angariar fundos sem cair nas armadilhas neoliberais, mas a gente não vai cair porque a gente não acredita nisso. Mas vai ser uma boa briga. Vamos brigar feio. Pois é. Bom, olha, tem bastante coisa aqui, bastante comentários dando força, falando que é uma empreitada grande. Ó, o Milton Geli destaca aqui, parabéns pelo projeto. Espero que seja um espaço para novos cursos e práticas pedagógicas. Bom, a gente espera, né? É isso mesmo. Mostrar as práticas pedagógicas, né? O Exalá deve lembrar, né, que a gente tem essa carência de troca, né? Eu e o Exalá, a gente conversava muito na formação dos professores de matemática, né? Mas é uma carência geral da gente conversar com mais gente, né? Que tem essa preocupação, né? Essa questão aqui tá dentro do nosso projeto, né? Essa questão de formação dos professores. Então, vai ter muita gente para conversar aqui, Exalá. Já está aí. Então, Boa. Interagindo com a sua fala, Alexandre, a Eclícia mandou assim: o que importa é que Davi ganhou a luta. Contra o sistema, contra probabilidades e com muitas possibilidades, é por isso que a gente se arma, né? A nossa funda, nossas 5 pedrinhas vão ser nossos valores, nossa prática, nossa bagagem de escola, e não só a nossa, né? A gente está contando que mais gente vai aderir nesse processo, que mais gente vai caminhar com a gente. Deixa eu fazer um... Oi? Desculpa, Mike, eu cortei você. Posso fazer um comentário? E aí, voltando para o nosso manifesto. Eu acho que o grande desafio aqui vai ser procurar as frestas, sabe? Assim, eu acho que esse é o grande item, né? Quando você tem um conjunto de políticas que são macro e tal, né? Mas tem sempre um espaço, por menor que seja, de negociação de processos, né? Então, e nesse item, quando as decisões elas vêm tomadas de cima para baixo, né? É a base que vai fazer, cara. A gente está no chão da escola, a gente sabe como é que é, né? Então, conversar com esses colegas que estão lá no chão da escola, né? Fazendo o dia a dia, né? Conversando com as pessoas, é por aí que a gente vai. Eu acho que esse é um caminho de interação, esse é um caminho que vai nos permitir efetivamente fazer aquilo que a gente se pretende, né? Que é abrir frestas e ir caminhando. Eu acho que uma luta direta contra o sistema, sim, né, a gente não tem nem condições de fazê-la diretamente, né, mas esse caminho, para e passo, né, conversando com as pessoas, integrando gente, conectando grupos de lugares diferentes, de realidades diferentes, ele nos fortalece muito, né, e é essencial. E aí talvez a gente possa parar com esse discurso vazio que a gente ouve o tempo inteiro, né, que todo mundo valoriza a educação, mas na hora que é para bancar isso, não banca. Ninguém quer. É exatamente isso. A gente estava comentando antes da live até, né, que hoje é um dia bom, que as pessoas vêm dar parabéns, abraço, feliz dia do professor, né? Mas também é um pouco triste que a gente observa que muita gente passa o ano inteiro, né, lascando pau, falando um monte, né, e detonando, e na hora tem um monte, a internet enche de meme, como se os memes, né, Ale? Como se os memes fossem resolver nossa demanda, né? E eu acho que a colega fez uma boa lembrança, o Dia dos Professores, a gente escolheu esse dia para essa live, porque também é simbólico para nós, porque é também um projeto de coração, né? De muito amor. A gente quer fazer as coisas sim, porque é uma educação, é o que a gente sabe fazer. E é isso. Vou fazer um comentário. Queria agradecer a presença do Michel. Michel, valeu por estar aí com a gente, e ele dá parabéns para a gente, mas aqui embaixo ele fala crowdfunding e paciência. Gostei. Crowdfunding e paciência. É isso mesmo, cara. Obrigado. E o Fábio Anzilotti, que por acaso é meu irmão,
tá te sugerindo para a gente abrir um Pix logo, né? Fábio, é isso aí, a gente tem que fazer isso mesmo. Foi em cima da hora, não deu tempo agora da gente fazer, mas vamos abrir sim, não vamos? Vamos. Faz parte, porque a gente fez questão de colocar, né, que as diferentes pessoas têm espaço para atuar, né? Não precisa ser só instituição, né? Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, pode ser organização, grupo. A gente acredita nisso, né? Ah, aliás, quem que é Fábio Anzilotti? Esse nome é suspeito, hein? Acabou de falar que é irmão, É Michael. o que eu falei, é meu irmão. Não é Sou zero. Da família, da família. Falar nisso, já que você está mandando aí, eu quero mandar um abraço também para o Marco Antônio Rodrigues Pires, né? Marquinho, meu amigo lá de Laranjal Paulista. Fizemos geografia juntos, moramos na mesma república durante muito tempo, né? Ele está na geografia, mas ele está na área de geoprocessamento, tal, já há um tempo, né? Mas é isso, tem várias pessoas da família dele, a mãe dele é uma, né, educadora na família, tem pelo menos, que eu conheço diretamente, mais duas pessoas, né? Duas irmãs, que são professores e que estão na luta aí, assim como a gente aqui, né, por essa situação. Uma educação de qualidade, uma educação para todo mundo. Bom, tem umas provocações aqui no finalzinho, gente. Né, comentários. O Francisco colocou lá que lá, o Francisco Echalar, né? É verdade, mas no contexto lá de São Bernardo, a impressão que dá é que os meninos nem pensam em continuar a educação, né? Aí na frente, mais à frente, a Margarida falou, a escola pública passa por um momento de transformação. Passamos a usar várias plataformas que estão inserindo o aluno no mundo digital. Esse é um outro passo que merece atenção, hein? Né? É. Sem dúvida. Aliás, ontem, né, só para fazer um comentário, né, tem, né, um grupo que é coordenado por um cara que é do Ceará, mas ele trabalha no Rio Grande do Norte, que é da SAS Educação. Eles fizeram lá uma live de quase 24 horas em homenagem ao Dia dos Professores, em que trouxeram várias pessoas para falar, e é impressionante como a maior parte das pessoas que estavam lá falando, né, nesse tempo todo aí, estavam falando de inteligência artificial, de novas plataformas, e por aí vai. Uma leitura básica disso é que, com certeza, né, tá vindo muita grana que vai entrar nesse meio. Porque quando o pessoal começa a falar muito é porque, né, as coisas começam a pulular pela frente. Né? Ela ainda continua. Tem novo ensino médio, tem Não, sem dúvida. itinerário formativo, né, como desafio. Ela colocou assim que ela acredita em toda ação que venha estudar e contribuir, né? E não apenas no final, que é a escola pública, né? A gente precisa trabalhar com a escola pública, né? Que ela vive um dia de cada vez e a gente precisa desmistificar um pouco, né? Essa escola, o mito que a sociedade criou sobre a escola pública, muito verdade. Inclusive, não sei se ainda está por aí o Daniel Veras, nosso amigo, que sempre traz essa discussão para a gente. Tem o podcast dele falando a Veras, que ele traz uns projetos super legais que ajudam a gente a entender que lá tem coisas de outro mundo, de coisas incríveis, né? Você ia falar, Lê, eu tive a impressão de você mexer a caneta na frente aí. Não, eu ia falar, não enchi a caneta por isso, mas eu ia falar que uma das coisas que é um desafio para nós, assim pelo menos eu vejo, é ouvir esse público de estudantes, né? A gente sempre fala dos jovens, a educação para ele, a educação tem que ser assim, tem que ser assado, nós temos que fazer isso porque eles precisam disso, mas ouvi-los é uma das coisas mais importantes que a gente aprende, né, dando aula. Quem é professor sabe em sala de aula, você precisa ouvir os alunos, de fato, se aquilo que você está oferecendo, se aquilo que você pensou que é legal, de fato é legal. E para nós, eu acho que vai ser um grande desafio, e a gente conta com o público, a gente conta com os professores amigos, com aqueles que têm contatos, com aqueles que sabem o caminho das pedras, e como chegar a esses meninos e meninas, né? Como chegar nessa garotada, nesses quase adultos, quais as aflições que eles têm, né? Quais as dificuldades, para além de estudos, para além de pesquisas sociológicas, ouvi-los na sua integralidade, ouvi-los nas suas manifestações culturais, o que é que eles sentem falta, né? E eles são uma referência, um norte, né? Para a gente saber se está indo certo. Então, eu acho que é um desafio desse nosso grupo fazer essa escuta. E também
contamos com todos vocês para que divulguem esses espaços. Eu queria pedir para o Michael que falasse um pouco as nossas redes sociais, e a gente também estava pensando de acabar por volta de 7h30, né, pessoal? Então, assim, que a gente conta com vocês, porque a gente fez uma página no LinkedIn, a gente fez uma página no Instagram, a gente está lá no Facebook, a gente está tentando povoar tudo que é rede social, para que a gente receba de vocês dicas e de qual é o caminho das pedras para a gente conseguir. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que a gente está planejando, né? E tem um momento do manifesto que ele fala assim, puxa, a educação não é coisa de né? Ela não é coisa de não é coisa de uma pessoa, não é coisa de uma instituição, não é coisa de um setor, não é coisa do poder público apenas, não é coisa apenas do capital. A educação é de todos. Eu acho que fazer a sociedade, né, ajudar a sociedade a compreender a importância da educação, começando às vezes no pequeno comércio ali, né, que o Paulo gosta de falar, ali no pequeno comércio da cidade pequena, e fazer com que se possa compreender o quão importante, às vezes, uma pequena contribuição, um crowdfunding, uma pequena doação, um computador, uma máquina, uma internet, né, que muitos alunos não têm. Então, juntando essas duas coisas, né, ouvir a garotada, ouvir a meninada, o que eles precisam, e, ao mesmo tempo, ouvir a todos vocês. Então, é isso. Só pegar mais uma vez aqui a fala, né? O Veras acabou aparecendo aí, né? E ele está comentando, que eu acho que vai também ao encontro de muitas outras, né? Que é a questão de perspectiva, né? Das pessoas estarem sem perspectiva. E aí ele coloca lá que os jovens da escola pública estão sem perspectiva. Eu acho que essa é uma discussão bastante ampla, né? Que deve ser encarada por todo mundo, obviamente, né? Porque a questão da perspectiva, ela passa por um conjunto de situações, ela passa, né, pelo momento econômico, ela passa, né, por onde você está, né, onde mesmo, assim, onde você está nesse grupo social, de que maneira as coisas estão chegando para você, como é que você visualiza, e por que, ao longo do tempo, por exemplo, de repente a educação acabou, né, perdendo aquele papel de transformação, que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo, né, que já falei lá no começo, mas voltando agora. Então, quer dizer assim, entender um pouco essa realidade para ir trabalhando com ela, eu acho que é fundamental. E aí, óbvio, né, que assim, não são 4 pessoas que vão dar conta disso, mas se nós pudermos somar a nossa voz, a voz de muitos outros, e de trazermos, né, bons exemplos, boas perspectivas, né, a gente, eu acho que consegue avançar. Acho não, tenho certeza que conseguimos avançar. Posso contar aqui, eu tenho uma experiência de trabalho social, né, que é voltado, obviamente, não tem nada a ver com a educação, que é na área de bicicletas, mas que, assim, quando eu olho, e aí tentando fazer uma comparação, quando alguém olha para uma bicicleta e vê na bicicleta somente um objeto, eu olho para ela e vejo a realização de um sonho. Eu olho para ela e vejo, né, um conjunto de possibilidades. Então, assim, e é isso, né? Eu olho para a educação também como sendo exatamente essa situação. E aí entender o grupo, né? Tentar entender aquilo que está levando esse grupo a essa situação para podermos atacar a causa do problema, né? Dentro daquilo que nós pudermos, obviamente, atuar. É essa a situação. Mas numa coisa eu tenho certeza, nós temos capacidade de mobilização e de juntar pessoas de diferentes áreas, com diferentes conhecimentos, né? Para pensarmos em estratégias. E aí, gente, se conseguirmos algo para 5, para 10, para 15, né, eu tenho a impressão que, assim, eu vou me sentir muito realizado, né? Essa questão numérica, ela é uma coisa, assim, participar de uma mudança de vida é muito significativo, né? É isso. Legal. Aí, Clícia falou, né, de formatos que dialoguem com novas gerações. É importante, né, a gente abrir essas frestas. E aí, né, ela fala da educação precisa ser sedutora, né, para esse público. A gente vai buscar, né, meios e maneiras e conversar. E o Michel dá uma dica bem interessante aqui. Ah, perdão, eu já ia colocar a da Simone, eu ponho já já. Né? Não desconsiderem o TikTok. TikTok. Cara, eu detesto TikTok, da minha, pessoalmente falando, mas a gente está aprendendo as coisas um pouco de cada vez e vamos precisar de ajuda com isso aí, né? Bom, Deixa eu só falar fala, por minha parte, aí eu paro as intervenções por minha parte. Está entrando agora, né, o período das inscrições de vestibulares da FATEC, e eu posso garantir que muitos cursos da FATEC vão ter problemas para preencher as vagas. Isso está ocorrendo aqui na FATEC Piranga, que eu dou aula, né?
E já seria uma intervenção interessante, né, trabalhar com essa situação, porque é uma escola pública, dentro de todos os moldes que a gente tem mencionado aqui. Então, assim, importantíssimo, né, dentro daquela discussão que o Exalá já puxa, né, dentro do chat, né, essa questão dos alunos, principalmente os meninos, né, não estarem tão interessados em um estudo superior, né, um ensino superior, já medido diretamente aqui, né, pós-pandemia, né, isso eu já tinha comentado com o grupo, pós-pandemia houve uma queda pela procura de alguns cursos que até então, assim, a procura era o número de demanda de vestibular era muito alta. Um exemplo rápido, bem concreto, gestão de recursos humanos. Chegávamos a ter 25 alunos concorrendo uma vaga no vestibular. Então, hoje, você vê já é um curso deficitário, é um curso que já não tem tanto aluno assim. Então, isso é uma preocupação, né? Esses próximos meses aí, eu vou colocando todo mundo atualizado, né? As demandas de vestibular dentro da minha unidade mesmo, né? Que isso já é uma coisa geral no estado todo aí para a FATEC. Bom, olha, gente, tem muita gente para dar um sinal, né, dizer um alô, um olá, mas aqui a gente precisa, né, respeitar o sono, o descanso das pessoas, né? A gente quer que vocês acompanhem nosso trabalho nas diversas plataformas que a gente está apresentando. Então, esse canal aqui no YouTube é o @escolheduc. Então, se você pesquisar lá no YouTube, Escolheduc, você encontra. Mas já que está aqui, aproveita lá e se inscreve, né? Curte, né? Assina o sininho, marca o sininho para você receber conteúdo sempre que a gente ofertar esse conteúdo. Durante a semana eu vou mandar recortes desse vídeo aqui para a gente ir reverberando e conversando sobre isso. Nosso e-mail, escolheduc@gmail.com, para quem quiser entrar em contato com alguma informação, com alguma proposta, com alguma conversa, algum convite, alguma coisa. @escolheduc é o nosso Instagram. O nosso site está em desenvolvimento, a gente já tem já tem o nosso endereço, né? E vai ser Escolheduc também. E a gente tem já uma página no LinkedIn. Então, em breve a gente vai abrindo outras plataformas. Por hora a gente vai começando com essas coisas, né? Com esses conteúdos. Então, a gente tem paciência com a gente também, que a gente está começando, mas a gente está com muita vontade, com muita boa vontade, né? A gente agradece muito, falo por mim, meus colegas já terão a oportunidade de falar também. Agradeço a muita gente para nomear, né? Arthur Miller, Luciane Elias, Fernanda Elias, Simone, mandou várias mensagens aqui, Simone Degan, né? Obrigado. Kleber Alexandre Gandolfo, muita gente mandando. Garofalo. Oi? Garofalo. Garofalo, perdão. Guilherme Santucci, Adriana Zequim, falamos dela, Eudóxia, linda, fofa, colega, né? Daniela, minha esposa, que fofo. A Dilson Passetti mandou várias mensagens para a gente aqui, falou que o projeto é nossa cara e não poderia ser diferente. Milton Joeri, Fernanda Paulos, Maria Mauti, uma colega, uma amiga incrível, obrigado por ter participado desse momento. E, gente, se faltou algum nome, se vocês viram, me ajuda aí, ó. Marco Antônio Rodrigues Pires. Muita gente para agradecer. A gente gostaria mesmo de agradecer cada uma das pessoas, porque é com muito carinho, né? Com certeza que as pessoas estão aqui, deixaram o seu tempo, ficar. Se você ficou até aqui 1h30, né? Com a gente, ouvindo toda essa conversa, é por muito amor mesmo. Fênix, Ideia da Deia, obrigado. Lindas mensagens. É minha esposa. Ah! Boa. Olha, gente, mas tem mais gente que as esposas, os pais, as mães e os filhos. Tem mais gente. Olha aí, valeu. Tem muito professor que veio. Eu queria comentar, e acabando, Michael, foi um prazer escrever esse manifesto para nós. Foi muito importante, porque é aquela coisa do Davi e Golias. A gente é pequenininho, mas a gente tem uma ideia forte. E esse manifesto, ele foi, e lê-lo, assim, obrigado por vocês escutarem a leitura de quase 20 minutos, né, de um manifesto, que é um manifesto político, é um posicionamento, a gente se colocou mesmo, de coração aberto, de peito aberto, e por isso que eu agradeço muito vocês por estarem aqui, os parentes, os não parentes, os professores, amigos, porque hoje todo mundo é amigo, e quem está aqui é porque quer ajudar.
seguir a gente lá nas páginas, porque a gente vai continuar com essas ideias, vai continuar botando para frente essas ideias. Mas, assim, dizer do prazer que foi, quando a gente escreveu esse manifesto, a gente releu e reescreveu, e quando a gente leu aqui, olha, e antes de ler o manifesto, eu percebi vários de nós aqui emocionados mesmo, né? Assim, foi a flor da pele mesmo, as lágrimas quase saltaram aos olhos, a gente se segurou aqui porque a gente está mesmo emocionado. E a presença de vocês é emocionante, porque significa que alguma coisa faz sentido, que a gente não está pensando algo totalmente errado. É difícil? Sim, mas a gente vai tentar. Então eu vou me despedindo, né, com esse agradecimento e com o pedido de que vocês sigam a gente, sigam as nossas ideias e deem palpites, deem ideias, colaborem, critiquem. Obrigado. Bom, aproveitando aqui então também quero agradecer a todo mundo, né? Para mim é uma situação muito, muito, muito gratificante. De alguma forma, né? Eu assim consegui trazer essa galera que a gente está conversando já há muito tempo. Nós falamos lá no começo, nós começamos a pensar isso já faz uns 10 anos e sempre fomos deixando. Então, por que nesse momento? Porque a gente está mais preparado nesse momento. Acho que é isso, né? E mais preparados também, assim, no sentido de podermos ouvir, de podermos dialogar, de podermos participar com as pessoas, né, de forma mais tranquila, assim, né, para podermos aprender sempre. Então, vou repetir o que eu disse lá atrás, né? A gente não sabe tudo, muito pelo contrário, né, mas a gente também não ignora tudo. Então, nós queremos juntar essa nossa capacidade de trabalho, esse conhecimento que nós fomos adquirindo ao longo de uma vida toda na área de educação, para junto a vocês, com vocês e com quem quiser se somar a gente, para que a gente possa fazer efetivamente, né, processos que possam ajudar a melhorar a educação. Então, nosso lema é esse, né, nossa vontade é essa, e muito obrigado mesmo, de coração, para todo mundo. E, Eclícia, eu vou me lembrar bastante disso, tá? E para todo mundo que está aqui, muito obrigado, né? Valeu demais tê-los conosco. E excelente dia dos professores. Eu também vou deixar a minha despedida. Agradeço muito a participação de todos. Estamos muito felizes, estou muito emocionado mesmo ver já numa primeira live tanta gente nos apoiando, né? Também com pessoas que têm esperança de que todo o trabalho que inicia para a educação pode mudar um pouquinho aí o nosso país, ajudar a mudar bastante. Contamos com vocês, queremos a participação de vocês. Vocês também serão aí, né, nossa força aí para nosso trabalho e que sabe trabalhar juntos, né, que seria uma coisa maravilhosa. Uma boa noite, um bom fim aí de domingo para todos, boa semana de trabalho, né? E até a próxima live. É isso, gente. Muito obrigado. Só faltou falar do LinkedIn, o Alexandre lembrou bem aqui para mim. Então é linkedin.com, aí /company/escolheduc. Se você procurar lá no LinkedIn Escolheduc, você acha. Em breve a gente vai deixar tudo isso muito mais simples, tudo mais viável. Na descrição da live vai ter o link direto para clicar e achar, né, esses espaços de comunicação. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, a gente agradece. E a gente segue, a gente quer fazer essa escolha todo dia, toda semana. Mas só um segundinho, só para pegar. E aí, aproveitando para quem está aqui, ó, já aproveita e compartilha a nossa live também com uma galera, porque aí mais ideias vêm, né? Aquelas coisas todas. Tá certo? Então, é isso. Obrigado, gente. Ó, fazer um coraçãozinho aqui, eu não sei fazer coração, tá? Ó, galera. Valeu, pessoal.